O governo do Distrito Federal solicitou a realização de um laudo médico de Jair Bolsonaro para avaliar se o ex-presidente possui condições clínicas de ser encaminhado para o regime fechado, caso seja determinada a sua prisão. A Secretaria de Administração Penitenciária ressalta as cirurgias de Bolsonaro em decorrência do atentado que ele sofreu em 2018 e pontua, elenca as recentes idas emergenciais ao hospital. Passa essa para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, o que você achou desse posicionamento do governo do Distrito Federal? É importante se antecipar a decisão da Justiça e saber exatamente qual é a condição de saúde do ex-presidente? Esse laudo precisaria ser feito antes de encaminhá-lo, por exemplo, ao regime fechado, encaminhá-lo à Papuda? A posição é correta. Afinal de contas, nós não estamos falando de um preso comum, nós estamos falando de um ex-presidente da República que tem uma situação de saúde muito frágil e o encarceramento com agravamento da questão de saúde pode respaldar nas costas do governador depois. Então o governador está tomando uma atitude não só política, mas humanitária. Ele quer saber quais são as condições desse preso, desse futuro preso, e tomar as providências para que ele amanhã não seja responsabilizado por uma atitude irresponsável de colocar uma pessoa com uma saúde extremamente frágil na cadeia, quando várias pessoas já receberam o aval do próprio Supremo para cumprir prisão domiciliar com questões de saúde muito menos grave da que do ex-presidente da República. Pois é, pedido feito pelo governo do DF à Justiça para que seja feita essa avaliação, ou seja, autorizada a confecção desse laudo. Você, Mota, como pontua, avalia essa movimentação do governo do Distrito Federal solicitando que esse laudo seja produzido para saber exatamente qual é a condição de saúde de Jair Bolsonaro? Eu vou fazer um comentário sobre toda a situação, Caniato, que me parece uma peça de teatro. É como um grupo de atores que encena um roteiro de segunda categoria que todo mundo já sabe como acaba. A plateia está ali, sentada, assistindo a encenação, fingindo que aquilo é de verdade, fingindo surpresa com o que está acontecendo. Só tem um pequeno detalhe: esse roteiro de segunda categoria pode ter um final trágico. E não me parece que os responsáveis pelo roteiro estejam preparados para entender e lidar com as consequências desse final. Você, Cristiano Beraldo, é sempre importante lembrar que após a facada, o ex-presidente enfrentou uma série de problemas, idas regulares, constantes, algumas inclusive que não estavam agendadas, E o governo do Distrito Federal se antecipa para saber exatamente qual é a situação, talvez sugerindo ou dando munição, não que essa seja a intenção, mas talvez, inclusive, ajudando a própria defesa de Jair Bolsonaro a solicitar a prisão domiciliar, caso a prisão em regime fechado seja determinada. Mas, na verdade, eu acho muito difícil que essa movimentação do governo do Distrito Federal não esteja sendo feita com alinhamento direto com o Supremo Tribunal Federal, até porque estamos aí na iminência, o que parece, de uma determinação do início de cumprimento de pena. E o Distrito Federal, como qualquer outro estado, não vai querer ser responsável por algum tipo de evento, de urgência, até para que o hospital se prepare. O Dávila disse, e disse muito bem, é um ex-presidente da República e que o responsável pelo seu encarceramento quer ter certeza de que ele vai entrar, vai cumprir pena e vai sair. Diferente do que aconteceu com o presidente Lula. Quando Lula foi condenado e preso por prática de corrupção, ele foi preso nas instalações da Polícia Federal. Então ele estava sob uma custódia de uma força federal. E a sua condenação, que começa ali com Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal de Curitiba,
e vai até Brasília, enfim, só depois do trânsito em julgado é que ele é preso, isso vem justamente dentro de um contexto de entender qual o lugar que seria mais adequado para um ex-presidente cumprir a pena. Ah, mas ele é especial, ele tinha que cumprir pena igual a todo mundo. Desculpe, o ex-presidente da República, seja ele quem for, sempre terá mais cuidado com o cumprimento da pena deste criminoso do que com outros. No caso de Jair Bolsonaro, que tem um histórico de doenças, especialmente a partir da facada que recebeu durante a campanha de 2018, obviamente gera uma preocupação brutal, até porque dependendo do tipo de assistência que ele precisar ter, a prisão realmente não tem condição de garantir a sua saúde. Então, todas as medidas e preocupações e cautelas são importantes para que, na hora que ele comece a cumprir pena, cumpra a pena tendo a sua saúde garantida durante esse período. Agora, Dávila, quando vocês mencionam cautela, inclusive do governo do Distrito Federal, estamos falando da possibilidade de um ex-presidente cumprir uma pena em regime fechado. Você acha que, a partir da confecção desse laudo, as informações que constarem, isso poderá ajudar a defesa de Jair Bolsonaro a pleitear o cumprimento de prisão em regime domiciliar, por exemplo? Porque faz 2 dias que nós trouxemos a informação de que aliados de Jair Bolsonaro entendiam, ou pelo menos projetavam, que a determinação de prisão poderia acontecer na semana que vem. Trouxemos essa informação. E que haveria um objetivo de desgastar a imagem de Jair Bolsonaro. Então, aquela cena clássica, né, da polícia indo até a residência de Jair Bolsonaro, ele sendo conduzido ao carro da polícia e depois sendo deslocado até a unidade de cumprimento da pena. Enfim, se houver uma manifestação da Justiça autorizando a feitura desse laudo, a verificação do estado de saúde de Jair Bolsonaro, e aí a junta médica emitindo esse laudo, dizendo que sim, o estado de saúde é delicado, é frágil, isso naturalmente daria à defesa de Jair Bolsonaro todas as possibilidades para pleitear o cumprimento de pena domiciliar de imediato. Você entende que isso é factível? Canhato, o seu raciocínio está perfeito se nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal que agisse como uma corte constitucional. Mas um julgamento que foi totalmente político, todo esse argumento técnico pode ser jogado na lata do lixo por uma questão política, porque, afinal de contas, este é o tom do julgamento do ex-presidente da República. Aliás, o único voto técnico que teve foi o do ministro Fux. Foi o único voto baseado na lei, na Constituição, no devido processo legal. Foi o voto do ministro Fux. Todos os outros votos, inclusive a postura da Procuradoria-Geral da República, foram políticos. Então, eu não entendo como um laudo técnico, uma decisão técnica, pode mudar uma decisão política. Uma decisão política pode mudar por alguma convicção ou pressão política, mas raramente por uma decisão técnica e embasada em dados e fatos, coisa que inexistiu ao longo do processo. Inclusive aqui pessoas estão lembrando de outras figuras que acabaram ou cumprindo pena ou ficaram presos de forma provisória em unidades especiais. Inclusive pessoas da nossa audiência lembrando que o atual presidente, quando cumpriu pena em Curitiba, ficou no prédio da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. E aí outras pessoas aqui mencionam autoridades, inclusive Michel Temer, que, salvo engano, acho que ficou 1 ou 2 dias, também em uma unidade especial, e lembraram aqui de Fernando Collor, que agora cumpre prisão domiciliar, mas, salvo engano, passou uma noite também em uma unidade especial. Enfim, para além dessas discussões e projeções, Mota, o cumprimento de pena de Jair Bolsonaro deve marcar a política brasileira e provavelmente deve determinar os rumos de muitas coisas, principalmente da
direita brasileira, dos partidos conservadores, não? Eu não sei qual será a extensão do impacto. O impacto de Jair Bolsonaro numa cela de prisão, de uma penitenciária, com certeza vai ser muito maior do que é possível que a gente estime nesse momento. Mas é difícil medir o impacto disso sobre a política. O que a gente pode dizer com certeza, Canhato, e eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, que o objetivo principal de toda essa situação é acabar com a corrente política chamada bolsonarismo. É varrer da vida pública não só Jair Bolsonaro, como todos os políticos associados a ele, e tirar da cena política essa corrente que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que isso é uma esperança vã, e vou explicar por quê. No meu ponto de vista, o chamado bolsonarismo não é nada mais do que a reação que muita gente teve quando pela primeira vez encontrou um político que articula de forma clara aquilo que a população sente. E o exemplo mais claro disso é em relação ao combate ao crime. Não precisa fazer uma pesquisa de opinião para descobrir que mais de 90% das pessoas apoiam a polícia e são contra os traficantes. Isso é o sentimento da maioria das pessoas. Então, eu acho que essa esperança de acabar com essa forma de pensar na política é vã. Porque vamos supor que prendam Jair Bolsonaro num presídio, que submetam Jair Bolsonaro a todo tipo de humilhação para desgastar a sua imagem, desqualificá-lo como político, como estadista. Outros nomes surgirão. Como a gente viu um micro-retrato disso no que aconteceu imediatamente após a operação aqui no Rio de Janeiro. As pessoas que estão querendo acabar com o bolsonarismo se assustaram com a possibilidade do surgimento do castrismo, que foi o apoio à estatura gigante que foi atingida pelo governador Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Mostrou uma postura firme contra o crime, colocou uma equipe policial afiadíssima, competente, que não se intimidou, articulou o seu discurso de uma forma clara e não retrocedeu. É isso. Você não consegue e não vai conseguir jamais fazer com que o povo mude as suas convicções. Bom ponto abordado pelo Mota, Beraldo. Trazendo inclusive esse aspecto que o Mota discorreu, grupos e figuras que desejam acabar e varrer com essa corrente chamada bolsonarismo, né, que é um grupo dentro da direita brasileira. Qual é a avaliação que você faz do que possivelmente pode acontecer? São grandes as chances disso não dar certo, o tiro sair pela culatra, inclusive esse grupo se fortalecer e sair maior desse processo? Não, vamos lá. A gente precisa entender exatamente o fenômeno do bolsonarismo, né? Que é um apoio muito grande, muito relevante em torno da figura de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro surge com um discurso de direita a partir do movimento daquelas manifestações de rua que começam em 2014, se fortalecem em 2015, tem o seu ápice em 2016, quando então há o impeachment da presidente Dilma. A população brasileira se manifestando de forma muito intensa, cansada de corrupção, porque afinal de contas toda a sujeira da política naquele momento do governo de Dilma Rousseff e do seu antecessor, vinha à tona, as pessoas sendo presas, malas de dinheiro sendo encontradas, milhões de dólares escondidos em contas pela Suíça, e isso tudo foi ficando muito evidente e as pessoas deram basta nisso, queriam ir para a rua se manifestar, expor a sua revolta. O Jair Bolsonaro, que votou no Lula, o Jair Bolsonaro, que sempre foi ali a favor de benefício
para funcionário público, para Forças Armadas, etc. e tal. Ele encarna essa figura de representar essa frustração e se lança nas eleições de 2018 com um discurso de direita que era uma novidade para ele. E isso não sou eu que estou dizendo, isso não é uma crítica minha, isso é uma constatação do comportamento político, do posicionamento de Jair Bolsonaro até aquele momento, ao longo das quase 3 décadas que ele ficou no Congresso Nacional. Quando ele ganha as eleições, e aí teve ali o papel importante de Paulo Guedes para colocar as ideias de uma política uma política econômica de base no liberalismo, nas ideias do liberalismo, isso tudo trouxe uma energia nova para o Brasil. Entretanto, essas ideias foram sendo consolidadas cada vez mais na figura de Jair Bolsonaro, sendo a partir da perseguição contra ele do sistema, né? Então a eleição dele foi vamos contra o Centrão, né? Segundo o general Heleno, se gritar pega Centrão, não fica meu irmão. Então era esse espírito. Aí ele vai para a presidência da República, coloca lá o Centrão com ele. Perdão. Ele vai nomear um procurador-geral da República na hora em que seu filho estava ali como alvo de investigações sobre a prática de rachadinha. Aí ele vai e nomeia alguém ligado ao PT. Então ele vai tomando uma série de medidas que o colocam não mais como aquela figura que portava a novidade para a administração pública, mas ele vai transformando aquele sentimento num sentimento de proteção e adoração a ele próprio. Tanto é que hoje a posição do bolsonarismo não é em relação a um projeto para o país. Porque, me desculpem, Jair Bolsonaro já foi presidente da República. Não adianta dizer agora que agora vai ser diferente. Ele nomeou procurador-geral da República 2 vezes, a mesma pessoa. Nomeou 2 para o Supremo Tribunal Federal. Ele teve a oportunidade de fazer uma série de coisas. Levou o Centrão para dentro do governo. Não aprovou reformas fundamentais para o Brasil. Então, a oportunidade que ele teve, ela não foi aproveitada para dizer, olha, eu preciso continuar aquele trabalho. Tanto é que o discurso, não, vamos fazer tudo diferente. Então, hoje, o movimento bolsonarista se resume a proteger a figura de Jair Bolsonaro. E me desculpa, o Brasil não será salvo por um Deus, o Brasil não será salvo por um abençoado, o Brasil será salvo por um projeto de país bem executado por um grupo de pessoas capazes. Só que aí, quando você olha para o ambiente político, você vê uma série de pessoas eleitas que só se elegeram em razão da popularidade de Jair Bolsonaro. Eles não são solidários num projeto para o Brasil. Eles são escravos de uma popularidade que eles próprios não carregam. E aí vivem de buscar a bênção, o apoio, a foto, a menção e tal de Jair Bolsonaro, porque sem isso eles não são nada. E as eleições estão chegando. E muitos estão com medo de terem que se lançar na aventura eleitoral sem ter Jair Bolsonaro do lado deles fazendo campanha. E será um desafio imenso. Portanto, o que temos hoje como bolsonarismo, Caniato, de novo, não é um projeto para o Brasil, mas é sim uma movimentação, um movimento de pessoas que suportam a figura de Jair Bolsonaro. Pois é, mas tanto integrantes da oposição quanto da situação, da base governista, avaliam os cenários caso, por exemplo, Jair Bolsonaro tenha que cumprir a pena em regime fechado, em um presídio convencional como na Papuda. Há muitas avaliações, inclusive vamos trazer informações de bastidores depois do break comercial. É super rápido, 1 minuto e 20, eu conto com você, fique por aí. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes desta quarta-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, como toda noite. Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e Cristiano Beraldo aqui com a gente, sempre agradecendo a sua parceria e a sua companhia. Quero chamar a atenção para a enquete do dia, publicada no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, e também no nosso YouTube de Os Pingos nos Is. A pergunta: o que você acredita que vai acontecer após a reunião entre Brasil e Estados Unidos para discutir o tarifaço? Vote no nosso site.
recebendo todas as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan. Nós discutíamos e tratávamos da possibilidade de determinação de prisão de Jair Bolsonaro. Teve um pedido do governo do Distrito Federal, um pedido à Justiça, para que seja feito um laudo sobre a saúde de Jair Bolsonaro. O presidente passou por várias cirurgias, né, enfrenta problemas de saúde, e aí há necessidade, por parte do governo do Distrito Federal, de saber exatamente qual é a condição de saúde, caso, por exemplo, seja determinada a prisão em regime fechado, na Papuda. A Papuda teria a condição de abrigar Jair Bolsonaro, mesmo com um estado de saúde tão frágil, debilitado? Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque nós avaliávamos e discutimos a avaliação dos grupos políticos em relação à figura de Jair Bolsonaro detida, o que isso poderia detonar, né, novos processos de sucessão, fortalecimento ou enfraquecimento do que se chama bolsonarismo, né, que é um grupo dentro da direita brasileira, e as várias projeções sobre fortalecimento de algumas figuras, né, o surgimento de outras lideranças ou o aparecimento de grupos dentro do bolsonarismo que assumiriam essas responsabilidades. Dávila, claro, cada grupo monitora a situação que envolve Jair Bolsonaro. Base governista e oposição fazem leituras sobre a prisão, por exemplo, em regime fechado, né? O que isso poderia causar? Caniato, a prisão de Jair Bolsonaro não vai mudar o jogo político, por uma razão muito simples. Primeiro, ele está inelegível, então ele não pode disputar a eleição. Segundo, que a prisão apenas vai manter ele distante das articulações políticas que nós precisamos fazer para escolher candidatos. Terceiro, os partidos já estão se movimentando e pensando em lançar as suas candidaturas. O que aconteceu é que, como Jair Bolsonaro acabou não endossando nomes antes da sua prisão, os partidos vão fazer isso. Eles têm um cronograma, já está tudo mais ou menos decidido. Provavelmente, em fevereiro do próximo ano, os nomes serão lançados e esses nomes serão respaldados pelos partidos. A grande divisão é saber se teremos vários candidatos ou um candidato forte e competitivo como Tarcísio de Freitas, ou se nós vamos ter 2 ou 3 candidatos da direita à presidência da República. O quarto ponto importante é que os candidatos da direita estão extremamente unidos em torno das ideias, propostas, diagnósticos do que é preciso fazer para implementar o que o Beraldo sempre cobra de nós aqui, um plano de nação. Todos estão trabalhando no plano de nação, estão todos articulando, todos têm um bom diagnóstico do que é preciso ser feito, a urgência das reformas, está tudo certo. O fato é que o que mais prejudicou a direita foi justamente a dissidência na família Bolsonaro. O estrago que Eduardo Bolsonaro fez foi gigantesco nas candidaturas da direita. A postura que ele tomou teve enorme consequência. O presidente Lula voltou a se fortalecer eleitoralmente, dividiu a direita e ele continua fazendo críticas ferozes aos nomes da direita, principalmente a Tarcísio de Freitas. A questão da escolha do Senado em Santa Catarina, outro grande problema desnecessário, Caniato, porque existem nomes ótimos na direita, que defendem as pautas de direita, e você cria uma tensão desnecessária num Estado só para acomodar uma questão de família. Ou seja, enquanto a questão de família for mais importante do que o projeto de país, infelizmente, isso vai continuar dividindo a direita, fragmentando o poder que nós poderíamos usar para unir em torno de nomes, candidaturas e propostas para tirar o Brasil deste buraco que a esquerda colocou o país novamente. Dávila mencionou a situação que envolve as candidaturas ao Senado em Santa Catarina. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, novas informações, tem atualização. Deixa eu só passar para o Mota fechar essa discussão. Os nossos comentaristas medindo, talvez, o impacto da prisão de Jair Bolsonaro para a política, para o movimento conservador.
Quer finalizar, fechar, Mota, por favor? Eu acho que há uma tendência em alguns setores da política de subestimar a importância de Jair Bolsonaro. Tá? Eu acho que isso é um equívoco. Nós vamos tirar essa dúvida, claro, nas eleições do ano que vem. Meu palpite é que é muito pouco provável que qualquer pessoa que não seja de esquerda consiga se eleger se não estiver de alguma forma alinhada com o projeto político de Jair Bolsonaro e do grupo chamado de bolsonarista. Isso não é meu desejo, isso é a constatação da realidade. E a gente vai ter a resposta para isso nas eleições do ano que vem.